A senadora Soraya Tronic, né? Ela provocou uma forte polêmica ao acusar Frei Gilson de misoginia, depois que viralizou um vídeo no qual o religioso defende a liderança masculina no lar. A publicação da parlamentar, com centenas de milhares de visualizações, ampliou o debate sobre religião, papel da mulher e discursos conservadores nas redes. Soraya cobrou reação da igreja, enquanto Frei Gilson, que reúne milhões de seguidores, ainda não respondeu à polêmica. Inclusive, acho que ela chamou ele de falso profeta, foram acusações pesadas, exatamente. Bom, só para comentar aqui, algumas falas que Frei Gilson traz baseado na Bíblia, né? Nos ensinamentos bíblicos. Daqui a pouquinho o Alvarez me corrige ou complementa aqui, porque é o nosso especialista em assuntos bíblicos, nosso Rodrigo Alvarez. Mas eu acho que é o seguinte, né? Nessas falas dele, ele diz que a mulher nasceu para auxiliar o homem, comentando aí um trecho bíblico de Adão e Eva. Numa outra fala, ele diz que Deus deu ao homem a liderança, que o homem é o chefe do lar, defendendo ali aquela hierarquia entre homem e mulher que a gente quer tanto derrubar, a gente quer igualdade, não que um seja superior ao outro. Também falou que existe uma fraqueza da mulher, dizendo que a mulher quer sempre ter mais, e que daí vem o termo de empoderamento, que a mulher quer ter mais poder. E aí, vamos lá, na minha percepção, por que essas falas são problemáticas, né? Falando esse tipo de coisa, que é um discurso muito parecido com o discurso Red Pill, penso eu, tá? Mayara falando aqui. Você reforça uma ideia de que a mulher é subordinada, uma subordinação da mulher ao homem. E não é isso, a gente quer igualdade, né? Eu acho que usar trechos bíblicos para reforçar uma posição de superioridade do homem reforça discursos machistas. Não vou falar da fala da Soraya Tronic, que é uma outra coisa, acho que foi realmente uma coisa grave, mas eu acho muito perigoso uma pessoa que tem um alcance como o Frei Gilson tem, que inclusive é um fenômeno gigantesco, o Alvarez vai comentar melhor sobre isso, usar esse tipo de discurso. A gente está aí com a lei da misoginia prestes a ser aprovada, enfim. Acho que é bem perigoso realmente. Fala, Alvarez. Primeiro a fala da Soraya Tronic traz uma acusação gravíssima, que eu acho que ela talvez não tenha medido o peso do que ela colocou. Falso profeta foi o termo usado pelos judeus na época para acusar Jesus. É uma acusação muito grave, muito séria. Eu não sei com base em que ela disse isso. Mas com essa questão que você trouxe aí, Mayara, com a preocupação sua, que eu acho absolutamente legítima, da questão da misoginia, só para a gente se situar, você falou alguns trechos aí, você falou de Gênesis, mas está inclusive no Novo Testamento. E eu queria trazer um trecho aqui para a gente ver como está realmente escrito no Novo Testamento isso que o Frei Gilson está ecoando. Só um exemplo está em Efésios, uma carta do apóstolo Paulo, de São Paulo. Ele diz o seguinte: vós, mulheres, sujeitem-se aos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, São Paulo diz o seguinte: quero que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. E depois ele diz o seguinte: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, porque é como se estivesse com a cabeça raspada, como se estivesse nua, na verdade. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, deve raspar a cabeça. Mas se para a mulher é coisa indecente raspar-se, que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Então, o que a gente está vendo, Mayara, é uma repercussão de algo que não está só no Antigo Testamento, está também no Novo Testamento, está no Alcorão, com muita clareza. É uma questão daquele tempo, de 2.000 anos atrás. Do Gênesis a gente está falando de 4.000 anos atrás. É uma questão do passado. A disputa que está acontecendo aqui, isso está acontecendo dentro da Igreja Católica, é entre conservadores e liberais. A gente acabou de ter um Papa muito liberalizador nesse sentido todo dos costumes, e agora a gente tem um Papa moderado. O Frei Gilson faz eco a uma ala muito forte, que vem crescendo com muita força no Brasil, que é a ala conservadora da Igreja, que tem uma leitura literal dos textos sagrados. A diferença está em como é feita essa leitura. Por exemplo, o que disse o Papa Francisco sobre os conservadores? Um conservador é alguém que se apega a algo e não quer enxergar além. É uma atitude suicida, porque uma coisa é levar em conta a tradição e considerar situações passadas, outra é se fechar
em uma caixa dogmática. Então a gente está vendo essa disputa interna que existe dentro da igreja, leituras literais e leituras atualizadas. Isso reflete a fala do Frei Gilson. Ela está no Novo Testamento. Muita gente não sabe, mas está lá nas cartas de São Paulo. Uma coisa que até é bom que você tocou nesse assunto, uma questão de interpretação também. Muita gente que é católico, que lê a Bíblia ou é evangélico, é uma questão, realmente de interpretação, o Alvarez? A palavra interpretação é muito complexa, Mayara, dentro do ambiente religioso, porque existe uma ideia de que não se deve relativizar, por um lado, entre os conservadores, e entre os, digamos, pregadores mais modernos, a ideia de que não dá para você continuar pregando costumes de 2000 anos atrás. E outra coisa que é muito importante nesse debate, Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou nada de superioridade do homem sobre a mulher, pelo contrário, tinha entre seus discípulos, com muita relevância, aquela que hoje chamamos de apóstola, Maria Madalena. Então, São Paulo, que não foi apóstolo direto de Jesus, é posterior a Jesus, traz uma inovação dentro do cristianismo, mas faz referência ao Antigo Testamento. Jesus não. Jesus nunca falou dessa forma. Desculpa, só um adendo aqui, né? Que é o seguinte, eu tenho essa ala conservadora que me impressiona, que o Frei Gilson é um cara novo, jovem, né? Enfim, enquanto o Frei Gilson tem essas falas, a gente vê outros padres, por exemplo, que defendem que a mulher se separe, que a mulher vá embora de casa se for agredida, se estiver sendo coagida, se estiver sendo violentada psicologicamente também, né? Então é só para lembrar que tem... Por isso que eu falo de uma questão de interpretação também, né? Porque se você for levar ao pé da letra, não pode separar de jeito nenhum, não interessa o que acontecer, enfim. Eu acho que a grande questão é que os costumes mudaram, né, Alvarez? E algumas coisas, hoje eu acho que a tal da interpretação seria uma coisa mais metafórica, né? Você veja, por exemplo, os judeus no Shabat não podem apertar o elevador, não podem chamar o elevador, mas quando a regra, entre aspas, da Torá foi criada lá atrás, não existia elevador. Então tem uma série de coisinhas que que eu gosto assim de contemporizar ou de ponderar quando sai da palavra de um religioso por conta da mudança dos costumes. Agora, o Alvarez falou uma coisa que eu acho que gera uma outra discussão aqui, que eu achei muito legal, que a Maria Madalena é considerada hoje uma apóstola. Isso aí, eu gostaria de ouvir mais detalhes numa próxima edição do Link TMC, Alvarez, mas eu te cortei, pois não. Rapidamente, só para não dever uma micro-resposta, em 2016 o Papa Francisco ecoou algo que já vinha sendo dito lá atrás por alguns dos grandes filósofos da igreja, como São Tomás de Aquino, que é a ideia de que Madalena era uma apóstola dos apóstolos, uma apóstola entre os apóstolos, uma mensageira de Jesus. Não é à toa que ela é a primeira a saber da ressurreição de Jesus, segundo os próprios evangelhos.